Estamos de volta com o programa A Protagonista. À medida que a demanda por alimentos no mundo cresce, torna-se cada vez mais importante adotar modelos sustentáveis, onde a produção de alimentos esteja integrada à restauração dos ecossistemas. Diante desse cenário, a crescente demanda dos consumidores por transparência e sustentabilidade na indústria de carne bovina tem impulsionado uma revolução na forma como os produtores abordam a produção. Cada vez mais a rastreabilidade se torna uma prioridade fundamental, com sistemas sofisticados sendo implementados para acompanhar todo o ciclo de vida do animal, desde a sua origem até o consumidor final. Para falar desse assunto, vamos conhecer uma mulher que está trabalhando no tema com a sociedade rural brasileira. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da Cláudia Costa? Cláudia Costa, coordenadora do Comitê de Relações Internacionais da Sociedade Rural Brasileira, é uma especialista em mercados globais e dinâmicas geopolíticas. Graduada em Direito pela PUC São Paulo, com foco em Direito Internacional, Cláudia trabalha para posicionar o Brasil como uma potência agrícola global. Sob sua liderança, o comitê promove parcerias estratégicas e práticas sustentáveis, facilitando acordos comerciais e fortalecendo o diálogo entre o setor agrícola brasileiro e atores globais. Cláudia é uma voz influente em conferências internacionais, defendendo um futuro próspero e sustentável para o agronegócio brasileiro. Cláudia, obrigada pela sua participação com a gente aqui na Protagonista, falando desse tema que todo mundo tem tanto interesse, que é a rastreabilidade bovina, né? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre essa rastreabilidade. Hoje, muitas possibilidades, mas nenhuma ainda validada pelo governo. Como é que você vê esse cenário? Bom, hoje a gente vê a rastreabilidade como uma tendência internacional, né? Principalmente porque a gente vê que antes, por exemplo, muitos países vinham com requisitos apenas sanitários e hoje a gente já vê tanto uma tendência dos consumidores como alguns países já exigindo alguns requisitos ambientais, por exemplo. E a rastreabilidade ela é uma ferramenta fundamental para a gente comprovar que tanto o produtor quanto o país está cumprindo com esses requisitos solicitados no mercado internacional. E hoje você vê algum caminho mais propício para se seguir com a rastreabilidade? Seria talvez as tags? O que seria um primeiro passo para a gente conseguir fazer essa rastreabilidade? Olha, eu acho que é essencial, na verdade, hoje a gente pensar em uma política pública eficiente. Então, acho que precisa sentar todos os players dentro de uma única mesa e decidir junto com o governo realmente a melhor forma da gente fazer isso para funcionar e ser uma forma que também seja validada no mercado internacional. Até porque vale lembrar, né, o Brasil ele é o maior exportador de carne bovina. Apesar de que a maior parte da nossa produção fica no mercado nacional, mas a gente ainda tem o mercado internacional também muito importante. E como é que você vê aí quais são as tendências emergentes no mercado internacional da carne bovina em relação à transparência na cadeia de suprimentos? Como é que os consumidores estão respondendo a essas iniciativas de rastreamento e sustentabilidade? Olha, a gente vê hoje uma tendência em que, principalmente dentre os mais jovens, uma preocupação maior com de onde vem o produto, com questões se está cumprindo os critérios ambientais sustentáveis. A gente ainda não vê isso em países emergentes, por exemplo, mas isso pode ser realmente uma tendência global. O que acontece? A gente vê, então, a gente precisa muito, os produtores, desassociar a nossa produção de práticas ilegais. E a rastreabilidade pode exatamente contribuir com isso. Então, ela contribui para mostrar que o produto foi feito respeitando todas as regras ambientais do país, sociais e conseguir também, se a gente juntar com outras, por exemplo, futuras tendências de pegada de carbono, o futuro da rastreabilidade vai ser exatamente mostrar essa pegada de carbono dentro dos produtos. Então, por exemplo, hoje a gente já vê empresas vendendo produtos com uma baixa pegada de carbono. E a rastreabilidade aí é essencial, né? Exatamente para mostrar essa pegada de carbono do produto dele. Quando a gente fala hoje da integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta e a LPF, você vê um bom caminho para que o produtor rural consiga também mostrar mais essa sustentabilidade quando a gente fala aí da pecuária? Olha, a ILPF é uma nova tecnologia do Brasil, como tem tantas outras, que ajuda na redução da pegada de carbono, né? A gente vê várias
tecnologias que a gente tem desenvolvido. O Brasil, vale lembrar, eu acho que o Brasil ele é um país que consegue produzir mais de uma safra numa mesma área. Isso aumenta a nossa produtividade, diminui a nossa pegada de carbono. E a LPF é uma delas. Eu acho que é uma ótima maneira, mas o produtor precisa realmente estudar se vale a pena, se é viável para ele dentro da propriedade dele, dentro do tipo de produção dele. E então a gente precisa fazer tudo com um pouco de planejamento. Então a ILPF sempre vai ser uma ótima maneira, mas com planejamento. Vamos então finalizar aqui com a nossa nuvem de palavras. Você escolhe uma palavra e deixa aí um recadinho para essas mulheres que também são nossas protagonistas, né? Olha, muitas palavras interessantes, mas eu acho que capacitação e, que já foi falado, resiliência. A gente, cada vez mais a gente vê mulheres capazes e se capacitando muito para estar na frente das suas áreas. E eu acho isso muito interessante e cada vez mais devemos ter mais mulheres liderando e que eu tenho certeza que são capazes de fazer isso. Obrigada pela sua participação, adorei ter você aqui Eu falando desse tema, né, tão difícil que é a rastreabilidade, ainda com muitas portas e muitas interrogações no meio do caminho, né? Com certeza, eu que agradeço, obrigada e fico à disposição. E no próximo bloco vamos abordar um tema importante para os produtores, o cadastro ambiental rural. Não saia daí!